fazemos alguma coisa e achamos, ó Pai, que estamos fazendo muito. Senhor, queremos nos arrepender, ó Pai, por não valorizar, ó Deus, ou por não saber valorizar o sangue derramado na cruz do Calvário. Ó Deus Santo, Deus Poderoso, nos arrependemos nessa tarde, clamamos ao Senhor a tua misericórdia. Por causa das tuas misericórdias, Senhor, não fomos consumidos até hoje. Ah, Senhor, suplicamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, apaga os nossos pecados. A tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Senhor, perdoa os nossos pecados de palavras. Senhor, palavras que saem dos nossos lábios na hora da ira, na hora da raiva. Palavras que não agradaram ao Senhor. Que agora, Senhor Deus, neste momento, essas palavras possam ser canceladas e anuladas pelo sangue de Jesus, porque estamos nos arrependendo, Senhor. Todas as vezes, ó Pai, que nós ferimos alguém, todas as vezes, ó Deus querido, que falamos, saiu palavras de julgamento da nossa boca, não somos juízes, o juiz é o Senhor. Ah, Senhor, anula, por favor, essas palavras com o sangue de Jesus, pois nós nos arrependemos no poderoso nome de Jesus. Senhor, ainda somos muito falhos, precisamos da tua misericórdia todos os dias, precisamos, ó Deus querido, e suplicamos o sangue de Jesus para nos lavar e nos purificar. Senhor, nessa tarde, clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa colocar em nós vestimentas limpas. Lava a nossa mente, Jesus, lava os nossos olhos, lava os nossos ouvidos, Senhor, todas as vezes que ouvimos coisas que não agradam ao Senhor, seja música, ou seja uma fofoca, seja o que for, Senhor, tenha misericórdia de nós. Quão miserável, Senhor, ainda sou eu, a mais miserável de todas as mulheres, porque conheço a tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Então, por favor, Senhor, lava-nos com o sangue do Senhor Jesus nessa tarde. Prepara-nos, ó Deus querido, para encontrar contigo. Espírito Santo de Deus, eu suplico, não desista de nós, Espírito Santo, não desista, porque precisamos do Senhor. Pai, quantas vezes, ó Deus querido, eu clamei: Senhor, aonde está o Senhor que viria pastorear a tua igreja? E hoje, Pai, eu posso ver que o Senhor está pastoreando as tuas ovelhas. O Senhor tem chamado as tuas ovelhas nos quatro cantos deste mundo. Queremos, ó Deus querido, agradecer ao Senhor pela tua infinita misericórdia, por ter tirado as vendas dos nossos olhos, ter nos permitido ver e ouvir, ó Pai, a tua voz. Muito obrigada, Senhor. Somos gratos ao Senhor. No mais poderoso nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Será que o evangelista quiser contar se quiser? Aleluia. Então agora nós vamos louvar, amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, né? Daqui tá bom. Sempre, sempre seguirei.
insondáveis, seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Quão grande é meu Deus, eu Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele É a própria luz, que as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, começo e fim, começo e fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome meu céu, tu és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é meu Deus, eu Cantarei quão grande é meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos agora ler um pouco a palavra do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui. Agora no batismo, né? Isso, amém? Nós sabemos que o batismo é o mandamento do Senhor, não é um ritual que nós vamos fazer aqui agora, amém? Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, o próprio Senhor Jesus que comandou, amém? O batismo nas águas. Então, ele não é um simples ritual. Você vai receber a partir de agora o poder. A gente está consertando a nossa vida com o Senhor.
fui batizado, eu sei, mas nós caímos, entramos em apostasia. Então, o Senhor manda a gente consertar o nosso caminho, endireitar os nossos caminhos, voltar para as veredas antigas, amém? Então, quando a gente for batizar lá em cima, a gente vai estar sepultando esse velho eu seus, com tudo que vocês têm, que vocês aprenderam de criança, que aprenderam na escola, que aprenderam desse mundo, até mesmo da nossa família que não estava dentro da palavra do Senhor, nós vamos abrir mão e a partir de hoje nós seremos um com Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo 1, no versículo 4, Marcos 1, 4, assim, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Se nós formos em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13, está escrito assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo das águas. Olha, até Jesus, para cumprir toda a justiça de Deus, ele foi batizado. Amém? E nós vemos que o que aconteceu depois que Jesus foi batizado? Mateus 4, 8 está escrito assim: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós vimos que assim que houve o batismo, começou a perseguição. Assim que houve o batismo, que o Senhor ia se manifestar, o diabo se manifesta também e vem querendo interceptar. Mas nós ficaremos firmes no Senhor. Amém? A partir de agora vocês estarão firmes no Senhor, firmes na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor Jesus comandou. Amém? Nós vamos ver aqui agora o que está escrito em Marcos 16, 16. Antes eu vou ler Mateus 28, de 18 a 20, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui a gente vê que depois que Jesus foi batizado, antes de Jesus sair, ele falou assim: agora tudo que eu ensinei para vocês, tudo que vocês aprenderam, vocês agora são meus embaixadores aqui. Eu comando vocês para virem agora, diante deste mundo que está perdido. Pregue o Evangelho, faça discípulos, anda com aqueles que vocês vão ensinar. E aí vocês vão batizar ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim se cumpre tudo o que Jesus ordenou. Amém? Marcos 16, 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós temos que crer. E o que é crer? Se a gente for no hebraico, crer é você ter fé e obedecer. Não adianta você ter fé em Cristo, mas você não obedece. Isso no conceito judaico, crer é você ter fé, mas obedecer ao Senhor os mandamentos. No dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, está escrito assim, Atos 2, versículo 38. Pedro respondeu, depois que Pedro fez o discurso, que eles estavam cheios do Espírito Santo, e ele falou para a multidão, e eles entenderam o pecado, que eles precisavam então de um conserto. Eles falaram: Pedro, o que é que nós vamos fazer? No versículo 38 ele responde: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus
para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então nós nos arrependemos hoje aqui. Nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E agora nós seremos cheios do Espírito Santo, que vai nos capacitar a fazer a obra. Amém? E a palavra, se você continua lendo no versículo 41, está escrito: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então assim começou a igreja. Pregavam, eles entendiam o evangelho, via a necessidade de se arrepender, batizavam e seguiam então sua carreira agora, sua vida com Cristo. Amém? E assim começou. E nós vimos agora, já para frente, em Atos 8, 27 e 28. Amém? Eis que um etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. E nós sabemos muito bem dessa passagem, amém? Que ele queria adorar o Senhor. Ele queria adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ele estava lendo Isaías, mas ele não percebeu que aquele Jesus que tinha sido crucificado era esse Messias que ele estava lendo em Isaías. Amém? Que falava dele. Aleluia? Então está escrito assim, 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus de todo o coração? Por isso que hoje nós seremos então batizados, amém? Porque vocês creram, amém? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então eu sei que vocês vão seguir o seu caminho a partir de agora, cheio de alegria, para fazer a obra e levar as boas novas àqueles que estão perecendo nas trevas. Amém? Romanos 6, 3, 4 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Você sabe o número do Fala para ela, apartamento? tá gravando, tá falando. Amém? Então, amados, aqui em Romanos, no capítulo 6, está falando que nós aqui fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Amém? A fim de que, de como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Nós não vamos só entrar na água e sair da mesma forma, de forma nenhuma. Não foi isso que está escrito, que o Senhor recomendou. O Senhor Espírito Santo falou que é para que nós vivamos uma vida nova. O que foi para trás ficou. A partir de hoje seremos vida nova, nova criatura. 1 Coríntios 12, 13 diz: pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então agora, quando a gente mergulha no batismo, nós entramos agora no corpo de Cristo. Há um só Senhor, Jesus Cristo Salvador. Há um só Espírito. Então nós andaremos assim. Nós vamos beber desse único Espírito, o Espírito Santo. Não tem outra fonte para procurar. Não tem outro local para a gente ir. Nós não vamos procurar no budismo, no muçulmano, na nova era, nas coisas desse mundo, porque nós temos que beber para a gente ter vida eterna, do Espírito Santo. Porque Jesus falou que mandaria o Espírito Santo. Ele, quando viria, nos orientaria de tudo. Falaria sobre o pecado, a justiça e o juízo. Amém? Estaria conosco até o final, assim como Jesus também. Aleluia. Agora nós vamos ler 1 Pedro 3, de 20 a 21. Aqui nós vamos ver Noé e sua família. Ele falou assim:
Começando do 20. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvos pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Amém? Essa salvação veio por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Olha para você ver como que Deus é perfeito. Até ali, aquilo estava prefigurando o batismo nas almas em Cristo. Amém? Que a gente iria ser batizado um dia lá na frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali Deus, então, salvou aquela família nas almas. Amém? Agora vamos ver a instrução que Jesus deu a Nicodemos, João 3,5. Quando Nicodemos, que era um homem culto na época, foi procurar Jesus. Então, perguntando como que ele faria, então, para entrar na vida eterna, como que ele teria para ele conseguir entrar no reino de Deus. E João 3,5 diz: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vocês veem como que o diabo pega o cão. Quando a Bíblia fala que a gente não pode, o profeta fala, como que animal não pode ter dentro de casa. Olha o que o diabo está fazendo. Isso aqui porque nós estamos aqui na comunhão. Ele está querendo perturbar essa coisa porque o que vocês estão fazendo é muito grande. E glória a Deus. Vamos dar salva de palmas para o Senhor, amém? Então vamos ver aqui o que Jesus falou. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então nós temos que nos arrepender, temos que ser lavados pela palavra, estar cheios do Espírito Santo. Aleluia! Vamos ler aqui a conversão de Paulo. Está escrito assim: certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o meu Deus, de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aleluia! Vocês vão entrar assim dentro daquela piscina, invocando o nome do Senhor, para ajudar vocês a andar em santidade. Amém? Vocês querem sair daquela água, nova criatura realmente. Vamos ler aqui Paulo e o batismo em Éfeso. Aqui já nós já estamos em Atos, Atos dos Apóstolos, já no capítulo 19. Amém? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, 12 varões. Amém? Então a gente vê que a igreja seguiu no mesmo processo e nós também seguiremos da mesma forma. Amém? Vou ler o último aqui, que está em Atos 10, que fala sobre o centurião Cornélio, os seus parentes e amigos. Então Cornélio era um homem piedoso, e quando ele ouviu falar que Pedro estava por ali, ele queria conhecer mais de Jesus,
entender verdadeiramente sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, seguir aquele caminho. Ele manda chamar Paulo e ele prepara, ele chama os seus parentes, como vocês estão aqui, os amigos íntimos também para escutar. E aqueles que escutaram, todos foram beneficiados. Atos 10, 44 diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Então a palavra é que nos regenera, nos lava, nos purifica. A palavra do Senhor, que vocês vão ler a partir de agora, diariamente, meditar na palavra, é que vai ir regenerando, vai trazendo um novo homem à semelhança de Cristo. E os fiéis que eram da circuncisão, quando todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então agora nós vamos subir, nós vamos entrar nas águas, com todo o entendimento que nós estamos fazendo, o que Jesus ordenou, né? Primeiro Jesus passou do batismo, depois ele ordenou. E aqui nós vemos pessoas diferentes, Pedro, o apóstolo Paulo, Filipe, fazendo o mesmo mandamento do Senhor. E hoje nós vamos entrar agora, subir, e vamos lá para a piscina para a gente ser batizado. Amém? Então vamos subir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
uma bolsa dela. Essa bolsinha pequena. É. Glória a Jesus, Deus de maravilha. Aqui no Spotify é Advertising. Menos bem. Estou escutando nada. Que saudade. Faz uma pressão assim, tá a mão, ó. Pressão. Nós te glorificamos pela presença, Senhor. O Senhor tem nos concedido a Filhos, você crê que há somente um Deus criador dos céus e da terra? Sim. Você crê no seu Filho Jesus Cristo? Você crê que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele foi mandado por Deus Pai a essa terra? Ele nasceu do nascimento virginal, Ele andou nessa terra, foi à cruz, morreu, Ele é a nossa redenção, Ele é o nosso Salvador, mas Ele ascendeu, está sentado à direita de Deus Pai, todos os nervosos de onde há de vir, buscar a nossa igreja. Você crê no Espírito Santo? O Espírito Santo foi dado à igreja, que Ele desceu, que Ele abriu essa igreja, Ele está nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, no sábado, no grande dia de Deus. Você crê nos mensageiros que estão na terra, preparando a igreja para o tratamento? Diante da sua confissão de fé, de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus de maravilha, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Acho que eu ia ficar preso.
vai despedir do povo aqui, bispa? Vai despedir? Shalom a todos. É uma maravilha, amém? Shalom.